Fala, galera! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da nova temporada do MesaCast da Vero. Eu me chamo Doris Balmer, sou empreendedora e trabalho com criação de conteúdo. Hoje a gente tá aqui para conversar com a Sofia e Estefânia Corá. Elas criaram um negócio de sucesso com uma receita especial. Juntaram a força do empreendedorismo feminino com o amor pela gastronomia e a sustentabilidade. Sejam bem-vindas, a gente tá muito animada de poder conversar com vocês hoje sobre o sucesso da Moa. A gente já tava falando um pouquinho aqui nos bastidores e tenho certeza que vai ser um papo muito proveitoso, tanto pra mim, que tô aqui conversando com vocês, mas todo mundo que tá assistindo. Muito obrigada pelo convite. Estamos muito animadas também. Tenho certeza que vai ser muito legal. Gurias, acho que pra gente começar, a gente podia... Vocês poderiam falar um pouquinho sobre a história do Moa. Como que começou, de onde surgiu essa ideia de empreender e como que, de fato, foi o start do negócio de vocês. Sim. Tudo começou em 2018. Nós somos 3 sócias. A Sofia é minha irmã. E tem a Carol também, que não pôde estar aqui hoje. Mas ela é minha amiga desde a época da faculdade. Eu e a Carol, nós somos formadas em administração e a Sofia é formada em gastronomia. Então, na época, a Carol tinha um coworking e eu frequentava o coworking da Carol, até porque eu estava fazendo transição de carreiras, de trabalho. Então, eu fazia muito trabalho estilo home office. E eu frequentava o espaço dela e ela tinha um espaço ocioso e ela tinha o sonho ou a vontade de ter um café ali dentro. E como éramos amigas, fomos colegas de faculdade, ela me convidou. Ela disse, quem sabe a gente não abre um negócio juntas, né? E na época eu não tinha certeza se eu queria entrar numa nova sociedade, porque eu já tinha saído de uma sociedade que não tinha dado muito certo. Mas no final das contas a gente seguiu com esse projeto e a gente começou a tirar essa ideia do papel. Só que a gente precisava de alguém que tivesse conhecimento, porque a gente queria abrir um café, mas a gente queria servir almoço. Então, aproveitar aquelas pessoas que estavam circulando naquele espaço e oferecer café, almoço, talvez, enfim, sobremesas. Um cardápio completo com para drinks, servir. para suprir aquela necessidade. Aí a gente começou a conversar com a Sofia. A Sofia, na época, estava na Europa. Não, eu saí da Europa, daí fui para os Estados Unidos, e daí a gente começou a fazer reuniões via Skype, para eu só dar uma força no que elas queriam, mas quando a gente começou a ver que elas queriam mais do que conseguiam alcançar, daí elas me convidaram para fazer parte da sociedade e assumir a parte da cozinha. Eu sou formada em gastronomia, então já estava 5 anos viajando pelo mundo, pegando experiência. Daí estava na hora de voltar, então eu acabei entrando na sociedade com as gurias e demos essa guinada, assim. Pelo que vocês falam, começou pra ser pequeno, pelo Sim. menos naquele primeiro momento. Sim. E aí talvez foi tomando uma proporção que nem mesmo vocês imaginavam que seria dessa forma. Ou talvez vocês tinham aquela ingenuidade do vai dar pra manter pequeno. E talvez a Sofia, com a experiência da gastronomia, veio e falou assim, não, se vocês querem desse jeito, isso não é pequeno, né? Claro. Talvez até essa Sim, a gente foi visão. bastante ingênua. Eu acho que sim. E a gente tinha uma ideia, a gente não tinha um planejamento, a gente não tinha uma visão de futuro muito clara. A gente só tinha uma vontade e paixões, né? Todas nós somos viajadas, todas nós temos ali referências gastronômicas, desejo de ter uma cafeteria. Acho que todo mundo romantiza também, né? Ter um café. Então, a gente estava naquele momento, vamos abrir uma cafeteria. Então, a gente não sabia direito o que a gente precisava, né? Para consolidar um negócio, para crescer um negócio. A gente só foi com intuição e vontade. E aí a gente abriu a cafeteria no Menino Deus, que era onde era o coworking. Lá no espaço do coworking mesmo, como era a ideia original. Era um espaço grande, com jardim e 2 casas. A casa de trás era um coworking e tinha a casa da frente, né, Sofia, que estava ociosa, não tinha muito uso. Então, era uma forma de aproveitar aquele espaço e também rentabilizar, enfim, um negócio que já existia. Né? Essa foi a ideia inicial. E quanto tempo, desde esse início de mentoria aí que a Sofia estava dando para vocês, até ela de fato entrar de sócia? Quanto tempo vocês já estavam operando? 2 meses. Foi Foi muito rápido. tempo. 2 meses da ideia ou do café já em operação? Da ideia, porque a Carol chegou para mim com uma ideia, acho que em 1 mês a gente estava meio que trocando referências de como poderia ser o café naquele bairro, já, né, fazendo Skype com a Sofia. Sim, eu cheguei de viagem, eu me lembro direitinho, porque eu cheguei dia 30 de setembro
eu pedi pra elas me darem um dia pra eu dormir. E daí a gente pegou a limpeza e né, estrutura dia 1º, dia 2. A gente abriu dia 5 de outubro. Tipo, deu ali nenhuma semana entre eu chegar e tá, vamos abrir. Deu. O que precisa? A gente teve ali uns meses de reforma, então a gente tinha pouco dinheiro para começar. Então eu e a Carol, a gente fez o grosso ali da reforma com o Faz Tudo, que era parceiro nosso. E a gente pintou, a gente ajudou na marcenaria, enfim, a gente criou... Bem raiz mesmo. Sim. Assim, doméstico. Equipamos a cozinha com o que a gente conseguiu. Assim, tinha geladeira, tinha micro-ondas, tinha um forno que a gente comprou no brechó. Forno Fischer, que até hoje a gente rapou tudo que a gente tinha nas nossas casas. Assim, As louças. Tudo. Tipo, e abrimos tem, assim, traz. com o que tem e o possível. E como que foi esse início? Abriram, mas e aí? O que faz? É bem desafiador, porque tem dias, os primeiros dias, pode não entrar uma viva alma no negócio, né? Então, tu tem que ter uma mente saudável nesse momento e dizer, não, a gente tá plantando Faz parte. uma Sim. sementinha e a gente vai ver essa plantinha daqui a 1 ano, talvez, né? Então, esse é o desafio maior, né? Começar do zero mesmo, não ter dinheiro para investir, enfim, equipamentos Talvez coisas que tu profissionais. deseje, enfim, em colocar uma estética bacana, que tu viu no Instagram, que tu viu no Pinterest. Enfim, não ter clientes ainda e tu ficar ali 8, 9, 10 horas Esperando alguém entrar. sem ter o que fazer ali, só esperando. E correndo atrás um dia após o outro, né? Daí, de repente, passa ali uma semana, entra uma pessoa. Aí tu conseguiu atender uma pessoa. Aí depois passam uns dias, entraram 2 pessoas. E assim o negócio vai crescendo, dia após dia. Sim. Foi assim que começou. Como vocês estavam comentando, gurias, começou pequeno. Eu imagino, assim, olhando de fora, que vocês duas estavam mais à frente do negócio braçal do dia a dia, porque a Carol já tinha um negócio do coworking. Ou como que vocês se organizavam, assim, nessa operação desse começo? Acho que por 6 meses, né? 6 meses éramos só nós 3. Eu na cozinha, a Carol e a Tef no salão. Era isso. Caixa e atendimento. Isso. Basicamente Fazendo isso. café, atendendo, tudo o que tinha que fazer. E eu sozinha na cozinha, produzindo o que tivesse que produzir. Aí depois de 6 meses que a gente já tava com um movimento legal, assim, a galera já reconhecendo a gente, começa a aparecer um pouquinho mais nas mídias, aquela coisa. Daí a gente contratou a primeira funcionária pra cozinha, pra me ajudar. E daí foi indo. Depois de 6 meses, a primeira funcionária do salão. Daí a equipe do Menino Deus, éramos nós 13 mais 2 meninas. O tempo que deu, assim, até começar a estourar mesmo. Quando a gente abriu pra brunch e tal, daí começou a ter um movimento bem massa. Daí a gente contratou a terceira. E daí veio Foi a pandemia. Nossa! E a gente tentou de tudo também, né? É bom lembrar Sim, que verdade. a gente às vezes estava ali às 9 da manhã e tentava fazer happy hour, almoço, café da tarde, happy hour nos finais de semana. Chegou no momento que a gente trabalhava de segunda a segunda para pagar o aluguel. A gente fazia eventos, a gente ia na feira divulgar o nosso negócio. Ah, a gente tinha tinha que uma acordar banquinha às na 6 feira. da manhã no Aham. sábado. Então, Vocês era foram uma loucura. experimentando modelo de negócio. Vocês não tinham assim, nosso negócio vai ser assim e não se não. fala mais nisso. A gente queria saber o que ia dar certo naquele bairro. Então, o pessoal queria happy hour, vamos fazer happy hour. O pessoal quer fazer casamento, formatura, aniversário, a gente fazia. E a gente ia abraçando e vendo o que dava certo. E houve um momento que vocês entenderam assim, bom, a gente já fez tudo que a gente poderia fazer pra experimentar. Então, assim, já testamos happy hour. Talvez não era isso que nossa galera queria. Ou testamos café da manhã, o pessoal não consome. Vocês chegaram no momento que, ok, já testamos o que tinha pra testar, mas agora o jeito da Moa é esse. E a gente não abre mais mão disso. No sentido de não de se inovar. Não nesse sentido, mas de definir o padrão que Sim, funciona sim. pra você, sabe? Sim, eu acho que Foi na pandemia que isso aconteceu, assim. Na pandemia a gente teve que se virar muito rápido. Tipo, agora temos que fazer delivery. Daí a gente fez isso. Enquanto a gente tava fazendo isso, a gente gurias, agora é a hora. Estamos tendo a chance, mesmo que ruim, mas tendo a chance de parar pra pensar. Que a gente não conseguiu, o que desde que a vale gente a abriu. pena e o que não vale a pena mais, né? E daí a gente, vamos ser uma cafeteria que serve cafés especiais, com métodos, com almoço do dia, e não vamos fazer eventos, não vamos mais... Daí a gente definiu. Mas o tempo que a pandemia nos deu pra pensar foi o que a gente usou pra
definir bem o que a gente ia ser. Não vamos ser bistrô, evento, delicatessen, papapá. Sim, a gente tinha uma lojinha também. Tinha de Então, tudo. as pessoas se Uma coisa. confundiam muito. Tinha clientes regulares que não sabia que a gente vendia café. Era muito louco. A gente era Moa Cafeteria, Bistrô e Delicatessen. E eles só iam almoçar lá. Uhum. Daí E tem depois café, de, mas sei ficou lá, aberto à tarde. meses. Ah, tem café? Ah, vocês ficam até às 7? Sim. Até às 9? Sim. Leiam os Né? horários do E aí Instagram. tinha por lá, Ah, favor. não, Tinha mas tá lá produtos o sabor, o artesanais. preço, não. Então Ignora. era muito louco, porque às vezes tinha clientes que só iam pro café, clientes que só iam pro almoço, tinha clientes que, né, frequentavam bastante o espaço. Então tu começa a perceber, assim, que às vezes a comunicação tem que melhorar, né? Às vezes o produto tem que melhorar, enfim. E tem aquele ponto que, por mais que seja interessante, talvez atirar pra todos os lados, no sentido que vocês estavam no início de experimentação, tem um Sim. momento que tu tem que definir. Ok, Sim. isso aqui até pode ser interessante, mas se eu falar com essa pessoa, com aquela outra também, vai começar a causar esse tipo de ruído. É que eu acho que o início ali, quando a gente não tem experiência mesmo, a gente é muito verde, a gente quer agradar todo mundo. Então, se eu dissesse que eu ia tirar o almoço, vinham os clientes, ai, não, mas não tira. Se eu dissesse que eu ia enxutar um pouco mais, enxugar o cardápio, começava um chororô de todos os lados, daí tu tipo, tá, eu quero agradar todo mundo, então vou fazer tudo. E aí tu não é boa em nada. E não consegue focar energia, que eu acho É. que a grande virada ou a grande sacada do negócio é porque, né, demanda muita energia e muita atenção e muito tempo. Então, tu tem que ter uma direção, tu tem que ter um foco. Se tu começa a dispersar, aquilo ali começa a se perder ao longo do tempo. E pro empreendedor isso às vezes é um pouco confuso, porque, poxa, por que eu vou parar de servir tal refeição se tá dando certo? Sim. Tipo assim, as pessoas gostam, né? Sim. Só que às vezes tem outras coisas que tu tá perdendo. Eu sempre digo, quando tu diz sim pra uma coisa, tu tá dizendo não pra várias outras. E às vezes a gente tem essa dificuldade de ter foco, de fato, de... Não, aqui talvez seja mais difícil nesse primeiro momento, mas a longo prazo é a jornada que vai me levar pro melhor caminho. Né? E a pandemia realmente, eu acho que para muita gente serviu para refletir, né? Foi um momento de reflexão e de virada. Quem conseguiu ali se sustentar e se adaptar, conseguiu de alguma forma repaginar o negócio para os anos, né, que vieram depois. Meio que tu te sente preparado pra qualquer coisa. Sim, a gente remodelou o negócio, saiu do bairro Menino Deus, tipo, vamos para outro bairro, os aluguéis subiram lá, enfim. Tá, vamos então mudar, vamos fazer um projeto profissional com uma arquiteta, vamos ter cafeteria, vamos tirar o delicatessen, vamos... Aí Sim, a gente conseguiu analisou focar, o nosso foi bem modelo de negócio, a gente Que a gente viu quer qual ser. era o melhor endereço, o melhor bairro, né, para dar certo. Sim, que combinasse com o nosso estilo, assim. Aí surgiu uma oportunidade no Centro Histórico, que também foi uma virada assim, astronômica para o nosso negócio, estar no centro. Por conta da maior circulação. Sim, Localização e movimentação de Legal. pessoas. E vocês falando, eu vejo que vocês têm uma preocupação com a qualidade do que vocês servem, mas eu acho que isso é o básico. Eu sempre digo, qualidade hoje não é mais um diferencial. Sim. É o mínimo que tu tem que oferecer, né? É que nem eu digo, quem presta serviço, um bom atendimento é o mínimo que tu tem que oferecer como negócio. Mas eu vejo que vocês têm um olhar muito voltado pro business mesmo. Tipo assim, a estruturação do negócio, não só pro produto final. Vocês enxergam que isso é um diferencial na Moa hoje? Diferencial competitivo até para estarem há tanto tempo no mercado e conseguirem crescer e estar sempre inovando, enfim. Sim, eu acho que quando a gente foi para o centro, que a gente, enfim, aumentou muito a equipe, aumentou muito a operação, aumentou o faturamento, aumentou tudo, né? A gente O bom- profissionalizou o negócio, assim. Tipo, Aí a gente sentiu, tá, agora a gente era um bebezinho e agora a gente entrou na fase adolescente, quase adulta, então a gente foi obrigada, praticamente, né? E olha que a Carol e eu somos da administração, mas eu acho que quando tu tem um negócio, tu tá vivendo dia a dia e tu tá dentro da operação, tem muita coisa que não fica clara, por mais que tu tenha ali a teoria. É porque quando é teu, não é frio. Sim. Não é a teoria. Claro. É o emocional, é o E tu envolvimento tá que tu tem com vivendo aquilo. aquilo, Né? então a gente era uma coisa bem orgânica, né? Então a gente Sim. não tinha planejamento, a gente tinha assim uma ideia, um norte. E no centro que é a coisa, né? Sim, daí a gente Ganhou prestou atenção no proporções. marketing, Sim. prestou atenção na equipe, teve que mudar algumas coisas do cardápio também, porque não tinha por que ter aquilo. Enfim, a gente fez toda uma análise. E a gente, como sócios, a gente conseguiu sair, a gente continuava na operação, mas não era mais... como é que a gente diz? Sócia funcionária, né? Então, eu não estava mais dentro da cozinha, eu consegui estar fora,
liderando uma equipe. Como líder mesmo. Exato. Daí também no salão as gurias se revezando pra quem é que vai cuidar do salão, sem ser a atendente em si, mas sim a gerente, enfim. A gente conseguiu se descolar um pouco. No momento que cresceu a equipe, né? A gente conseguiu. Antes não tinha como, era No Menino nós Deus e nós. foram 5 no máximo, né? Contando com a gente. Sim, nós e mais no duas. centro, ano passado, a gente tava entre 11. Éramos 11. Então, São outros desafios Sim, também, né? Sim, E, bastante gente. e eu vejo que um posicionamento de vocês é ter uma equipe exclusivamente feminina. Da onde que surgiu isso? Vocês, quais são os desafios e os benefícios disso? Eu sempre falo que foi sem querer. Era uma coisa que não foi proposital, ela foi acontecendo. Tipo, já éramos 3 mulheres, daí teve até um menino que foi um dos nossos primeiros contratados, mas ele não ficou muito tempo. Aí veio a primeira funcionária mulher, porque gostou que éramos 3 sócias. Daí veio a outra, porque ouviu falar que só tinha mina. E daí foi vindo mulheres, de repente virou uma grande equipe de mulheres. A gente, quem sabe a gente não pega isso pra gente e vamos trabalhar só com mulheres, né? E daí, as acho que pessoas isso... mandavam currículo. Isso. Então, a gente não era referência por conta da cafeteria em si, né? Era por conta de ser Por um saber. espaço só de mulheres. Eu quero trabalhar aí porque vocês são só mulheres. Então, a gente começou a perceber isso. Então, não foi nem um pouco proposital. Foi uma coisa que aconteceu. Foi um realmente. movimento que aconteceu da galera que queria trabalhar com a gente, assim. Começou a se tornar um diferencial para que vocês conseguissem, talvez, melhores colaboradoras nesse caso, né? Sim. Começou como um diferencial para quem quer trabalhar, né? E aí depois virou uma bandeira que a gente levantou e que hoje também é um diferencial pro consumidor, né? Tem Sim. muita gente que vai e diz assim, eu venho aqui porque, né? É um O lugar... maior público de vocês, consumidores, são mulheres. Sim. eu A acho gente fez que uma análise um tempo eu atrás, acho dava uns que sim. 70%. Eu acho que sim, até pela interação, né, nas redes Sim, sociais. exato. Que é de seguidores, coisa. Mas assim, não tem assim no dia a dia, tu percebe que o público é bem diversificado, né? Então, Sim, da vez pelas redes a gente vê que o engajamento é mais Sim. feminino porque elas consomem mais esse tipo de conteúdo. Mas os caras estão lá indo almoçar todos os dias. Eles adoram a delicadeza que a gente trabalha, o jeito que a gente monta os O pratos, clima do serve as espaço coisas, também, o né? clima, a música, o cheiro, tudo, entendeu? Tu vê bem na cara dos os homens regulares o prazer que eles sentem de estar lá. E eles nem entendem o porquê. Mas Talvez eles nem sentem. sabem dessa bandeira que vocês levantam, Muitas né? vezes não. É sutil, não prestam a muita gente não atenção. tá também, né? Sim, a gente não faz bandeiraço, entendeu? A gente só, tipo, é feito por mulheres. Se tu quer vir, tem o outro lá que é feito por homens. Tu quer ir lá também, tu pode ir, entendeu? Sim, Tá né? tudo certo. Não, volta e meia tem umas Tem piadinhas. umas piadinhas, né? assim, né? Mas a gente leva de boa, isso é isso mesmo. E em relação à organização, assim, de vocês, em relação à liderança, bem dessa parte de negócio mesmo. Vocês eram 3 sócias, então vocês já não começaram sozinhas, porque a gente vê muito assim, o empreendedor que começou sozinho, daí contratou seu primeiro funcionário, vocês já começaram sendo 3. Eu vejo que isso é muito benéfico, porque são 3 mentes pensando, Sim. mas às vezes traz conflitos. Sim. E depois vocês foram trazendo novas pessoas para agregar no time. Como vocês enxergam essa mudança? Talvez lá de 2018, quando eram vocês 3, para hoje, que você já tem uma equipe que, querendo ou não, acaba sendo uma responsabilidade, né, de desenvolver essas pessoas e, enfim, ter essa posição fora da operação, que nem tu Sim. comentou, né, Sofia? Como que isso difere para vocês daquilo que era lá em 2018? Eu acho que, primeiro, em termos assim de sociedade, eu acho importante falar que são quase 6 anos de cafeteria, né? Sim. E eu, a Sofia e a Carol, nós somos muito diferentes mesmo. Mas deu certo porque a gente tem uma visão, né? A gente pode até, assim, discordar, eu acho que na operação tem que ser de tal jeito, né? A parte de cardápio sempre, a Sofia predominou, eu e a Carol, a gente sempre dá pitaco, mas... Eu Né? dou uns cortes. Né, ela sempre dá os cortes necessários, mas a gente tem uma visão no sentido, a gente concorda nas questões estratégicas. Sim, onde que a gente quer chegar, assim. E a gente se respeita muito porque a gente conseguiu setorizar desde o começo, tipo, ela é responsável pela parte gastronômica. Eu vou pegar a parte financeira. Eu, por muito tempo, peguei a parte financeira e burocrática, digamos assim. A Carol gostava mais de fazer outras coisas. Ela pegava mais a parte de operação. Então, era bem setorizado e a gente sempre teve esse respeito. Tipo, eu não vou passar por cima do trabalho
Por mais que a gente diga, eu não acho certo o jeito que ela tá fazendo, mas a gente respeita, né? Então isso ajudou bastante, porque a gente percebe o ritmo e o tempo de cada uma. E isso desde o começo e Sim, até sim. hoje, né? Aham. Claro que algumas funções mudaram entre a gente e agora a gente tá de novo dentro da operação, porque tem momentos de altos e baixos, né? Então, final do ano passado e começo desse ano, antes da enchente até, a gente perdeu muita gente da equipe, então eu e a Carol, a gente teve que entrar de cabeça na operação para suprir as demandas. A Sofia saiu da operação para abrir o bar dela, né? Que era um projeto antigo teu. Mas a gente sempre estivemos em sintonia nesse sentido. Então, eu acho que isso é muito importante em Sim. termos de sociedade. E aí, com as pessoas entrando, claro, muita gente traz outras visões, né? Agrega um valor. Vão mudando também a nossa mentalidade, a nossa visão. Acho importante falar isso também. Porque a equipe, ela sempre está colocando opinião e sempre dizendo, eu vi tal coisa, quem sabe a gente não faz desse jeito. Sempre agregaram, sempre. As meninas Essa sempre operação não tá ajudaram. dando certo, tem que mudar tal coisa. E a gente sempre escutou, sempre acolheu. A gente aceita muito bem críticas, Sim, né? a gente é construtivas. flexível, porque é bem isso. Eu não tô fazendo o que tu tá fazendo, então Sim. me diz como que tu pode fazer o que tu faz melhor. Uhum. Sim. Tem alguma coisa que tem que trocar de lugar, tem algum, enfim, fluxo que não tá funcionando, alguma coleguinha que não tá legal, nos comunica, porque a gente quer que isso funcione. Só que eu não tô ali pra ver aquilo. E é um esforço coletivo, então à medida que vão entrando mais pessoas e a equipe vai crescendo, a gente sente, né, que o negócio vai agregando valor, porque várias ideias, né, novas, frescas, vão entrando junto e vai oxigenando, né? Sim, mas certamente porque vocês também abrem espaço Sim, para esse sim. tipo de conversa, Sim. que a gente sabe que não é todo dono do negócio que tem essa abertura, né? E talvez por isso que vocês já contratem pessoas que têm essa facilidade de trazer ideias, trazer feedbacks, enfim, colaborar também com opiniões e não só com o seu trabalho ali operacional, Sim, né? não, mentes pensantes, entendeu? Exato, Não, exato. Senão não vai dar muito certo ali. Se tu Exato. só ficar quieto e trabalhar, não vai funcionar. Não vai funcionar. Exato. É preciso que vocês abram esse caminho para que elas se sintam também à Sim. vontade de colaborar, né? Eu acho que a gente tem essa cultura bastante forte, né? A gente acabou tornando isso um processo, inclusive. Hoje, uma vez por semana, a gente tem uma reunião geral, que a gente chama briefing, né? Que a gente troca ideias não só de operação, mas também a gente troca ideias estratégicas do que a gente está pensando, o que elas acham, né? Que faz A sentido. gente compartilha bastante dos nossos objetivos com as funcionárias. Vocês têm tentamos essas ser uma- rotinas, assim, com elas, reuniões ou algo nesse Sim, sentido? toda semana a gente tem reunião para colocar questões até de relacionamento, de equipe, porque, né, tudo junto, misturado. Revisar os erros Né? e os acertos Sim. que aconteceram na A semana. gente incentiva muito a comunicação, se tem alguma questão, vamos trabalhar ela, né, para que, enfim, desenrole de um jeito bacana. E acho que é isso. Isso tem se tornado uma estrutura. A gente tenta, né, consolidar essa cultura, pelo menos, né? Sim. Eu sempre digo que uma equipe não é uma família, que tem muita gente que traz essa nomenclatura. Sim. Mas é um time que tem que fazer Sim. gol na mesma goleira. Então, assim, sim. como que a gente vai ter as melhores ideias juntos? Como que cada um vai colaborar dentro da sua expertise para que a gente chegue, como vocês falaram antes, no mesmo lugar, né? comum de todo mundo. Sim, com Exato. certeza. Exato. E gurias, e voltando assim pro produto de vocês, que a gente falou bastante de negócio. Como que hoje vocês desenvolvem o cardápio? Da onde que vem essas ideias? Com que frequência que esse cardápio é atualizado? Como que funciona essa questão hoje lá no Moa? Desde que a gente abriu, a gente sempre priorizou muito o sazonal. Então, o cardápio, agora ele muda um pouco menos, mas ele mudava a cada 3 meses, sim ou sim. Tudo. Porque a gente... 3 meses? Cada 3 meses. Cada O estação. cardápio inteiro. E, às vezes, das minhas loucuras também, no dia tinha outras coisas. Mas a Você gente... tinha uma ideia assim, hoje vamos Hoje oferecer vai tal ter, coisa. viu receita de tal coisa, vai ter hoje testar. de especial, vamos testar, se gostarem a gente já anota, já bota no próximo cardápio. E aí, a gente sempre foi muito parceiras da Feira Orgânica do Menino Deus, que ficava a 2 quadras do restaurante. Então, eu ia toda quarta e sábado buscar, ver o que tinha, bem romântico, assim, sabe? Vai lá, busca, ver o que tem de novidade, o que o produtor tem mais, o que ele tem que... até desovar, assim, Sofia, eu tô com 5 caixas de tomate aqui. Consegue fazer alguma coisa com isso? Não, me dá. Vamos fazer, sei lá, geleia de tomate. Daí, nesse momento, o cardápio não era tão fixo, mas tu fazia essas criações com base, talvez, na Isso. necessidade dos parceiros locais. Exato. Eu já me avisa o que vai ter mês que vem, pra eu já começar a organizar. Então, até mudava mais vezes do que a cada 3 meses, mas, tipo, depois eu fui estruturando melhor e daí vamos fazer uma coisa sazonal. Então,
as estações. Uhum. Então, primavera, verão, inverno, outono, daí a gente trocava quase todo o cardápio de salgados e de doces, fazer bem temático para cada estação. E os almoços a gente, no início, trocava, era um prato por semana, depois a gente conseguiu expandir um pouco mais para ter mais opções à la carte, então, mas também mudava todo mês, né? Antes. Muito. Mudava todo Acho mês. que sim. E aí, Era ela na cozinha, Será que né? temos Ela uma que pessoa mandava, criativa entre né? nós? A gente Fica o vendia, questionamento. a gente vendia, ela criava. eu sou muito inquieta, mas daí, claro, com o negócio ficando mais profissional e tendo mais estrutura e uma equipe maior, foi necessário parar de trocar tanto. Quando Tem era mais só padrões, né? Exatamente. Quando era só eu, não tinha nem as receitas das coisas, eu fazia. Uhum. Não dava nem pra replicar o que eu tinha feito naquele dia. Então era muito romântico, O cliente muito amou, às vezes criativo. era até um problema. Não, eu até Não pode fazer de avisava, novo. compra e come agora, porque não vai ter mais. Porque, Sofia, porque eu não sei fazer de novo, entendeu? Aconteceu. Sim, o cliente da Mo, ele sofre menos hoje, mas eu acho que ele sofria Ele sofria bastante, bastante. porque, claro, era muito criativo e não se mantinha um padrão no sentido assim, hoje eu vou comer sei lá, um muffin de doce de leite e amanhã eu vou encontrar esse doce de Uhum. leite e semana que vem, se eu levar a minha prima pra comer, né, o muffin, É, vai ter... não. Não Não existia, tinha. não tinha. Então, às vezes, criava uma certa frustração, né, uma Isso. decepção. Daí eu consegui chegar, Tu te aquietou. baixar o tom. E aí a gente... Tá, a estrutura, então, a cada 3 meses vai mudar. Não muda tudo. Tem os produtos fixos que tu sempre vai encontrar lá. Já mais de ano estão lá. E daí, às vezes, vem umas novidades. Tipo, tem a sobremesa da semana. Então, toda semana tem uma sobremesa especial. Porque eu acho muito importante quem tá na cozinha ter a oportunidade de ser criativo também. Porque é muito maçante tu tá lá todos os dias fazendo exatamente a mesma coisa. E pra mim isso era uma frustração, então eu sempre deixei a porta aberta para as cozinheiras que trabalhassem comigo pra isso acontecer também. Se tu não quer, tu diz, não, eu sou péssima, não sei criar, não gosto de pesquisar receita, beleza, deixa pra mim. Mas se tu tiver essa vontade, toda semana tu vai ter o direito de criar um prato. Isso eu peguei de um restaurante que eu trabalhei, que eles faziam isso com a gente. Toda semana, um funcionário tinha direito a criar uma entrada fria que ia ter no restaurante. Um restaurante chique, famosíssimo. Era um prestígio tu poder botar um prato teu e que eles iam no final te dizer, olha só, venderam 80 porções do prato que tu inventou, olha que legal. Então, eu trouxe isso comigo porque eu achei muito massa, assim, tu dá essa oportunidade de criação. Claro que no início era meio bagunçado e tal, mas daí quando tu chega numa fórmula, assim, dá certo. Dá certo. Sim, hoje a gente tem essa fórmula. Sim, né? tanto que todo mundo sabe que na quarta-feira vai sair a sobremesa especial da semana. E só vai ter quarta, quinta, sexta e sábado. E na semana seguinte não vai ter. Vai ter outra. Então, se tu quer experimentar, te chamou a ali. atenção. E tu daí fica esperando vem. pra próxima. E dali, a cada tanto, ela até volta, sabe? Tipo, nostalgia. E quando que vocês decidem, nossa, foi tanto sucesso que vai virar oficial do cardápio? Vem, tipo, quando tem muito elogio na hora de pagar, ou aquele desespero, tipo, tem 40 unidades, elas saem todas no mesmo dia. Uma coisa que a gente se programou por 4 dias, sai todas no mesmo dia. A gente testa fazer de novo pra ver se vai ter a mesma repercussão. E daí, se isso se firmar, que é o caso da nossa torta alfajor, que é uma que todo mês ela volta. Ela não tá fixa no cardápio ela não porque tá ela fixa. dá muito trabalho pra fazer. Mas uma vez por mês, Vocês fazem um ela especial. volta porque a galera É unânime, é unânime. é enlouquecida Todo por mundo é ela. enlouquecido. Então, no momento que ela era tipo, quero a torta. Tá. Então, uma vez por mês tem. E é legal porque dá um pico de movimento ali também. Então, estrategicamente, coloca ela no final do mês. Que daí, quando o movimento tá um pouco mais baixo, bota a torta especial. Todo mundo vai lá querer comprar a torta. E daí, enfim, daí a gente consegue jogar um pouquinho mais. E vamos falar dos cafés. Como que vocês escolhem hoje os métodos de café? Como que funciona isso lá? Enfim, falem um pouquinho sobre isso. Eu até tava trocando uma ideia. Não sei se foi contigo, Sofia, ou com a Carol, porque eu acabo, né, lembrando muito da nossa história, o quanto a gente, né, conquistou até aqui, a gente não percebe, né? Mas quando a gente abriu no Menino Deus, a gente só tinha máquina de expresso. Então tira os clássicos ali, né? O cappuccino, o expresso, o carioca, o mocatino. E a gente tinha era um sonho, né? E o dia que a gente tiver grana pra implementar os métodos de café. Porque, Eles são né? equipamentos caros. São tipo, equipamentos 300, mais 400 reais caros, cada mas, um. tipo assim, se tu for parar pra pensar hoje, tipo, a gente pode comprar, não rindo, mas, tipo, poxa, 300 reais a gente tem pra investir, 500 reais a gente tem pra investir.
E na época não, nossa, R$200 era... Sim, era R$30, era um choro. Então, Por uma prensa de então plástico. é muito engraçado olhar pra trás e dizer, tá, então era um sonho, né? Ai, quando a gente conseguir crescer, a gente vai colar os métodos. Qualquer cafeteria especial que abrir em Porto Alegre já vai abrir com os métodos. Uhum. Então, pra nós é uma coisa, né, meio Sim. que foi com uma conquista mesmo. E a gente nem percebe. E quando a gente chegou no centro histórico, que, né, o movimento aumentou, o faturamento aumentou, a gente disse, vamos colocar os métodos, os clássicos que tem nas cafeterias, né? Então, acho importante também lembrar que ninguém aqui é especialista em café, né? Assim, A gente abriu uma cafeteria, mas a gente aprendeu muito na prática, muito no dia a dia. Eu acho que a Carol fez o Fez curso curso de de barista. barista com a Baden. Eu fiz curso recentemente, eu nunca tinha feito curso, então a gente vai aprendendo com os consumidores que gostam de café, com os parceiros que nos com fornecem as café. baristas que trabalharam E com a aí gente. a gente começou a implementar os métodos que hoje são muito conhecidos, a prensa, a V60, a Coar. Depois a gente adquiriu a Clever, a Aeropress, são todos os métodos que, claro, extraem café, são filtrados e que dão uma experiência diferente para o consumidor, porque tem ali, de repente, um ressalta mais a acidez do café, o outro mais a doçura. E são, né, cafés que o público procura. Então a gente começou. Tem alguns que a gente não tem Alguns a gente não ainda, tem, né? é. Que a gente não tem, que a gente não investiu. Mas no momento que a gente começou a crescer, a gente começou a abrir esse leque, né? Então, hoje a gente tem um cardápio bem extenso de cafés. Então, tem todos os clássicos, tem todos os métodos praticamente. Tem as versões quentes, geladas. Agora no verão a gente Tem está as desenvolvendo restritivas também. os vegetais, né, com leite e vegetais. A gente, como faz tudo na casa, a gente tem essa proposta, né, de fazer tudo artesanal. Então, a gente não compra, por exemplo, sei lá, uma calda de chocolate pronta, A gente uma faz. essência para fazer uma soda italiana ou qualquer legal. outra coisa. A gente faz tudo na casa. Então, a gente tem receitas desenvolvidas para os cafés. Agora, por exemplo, a gente vai colocar, provavelmente, um latte que é com xarope de lavanda, com xarope de mirtilo. A gente vai fazer isso, né? A gente faz isso na casa. O caramelo latte, que é, né, caramelo salgado, a gente faz na casa. Enfim, então a gente tem muita opção mesmo. Então, além dos métodos, a gente tem as nossas receitas próprias de cafés gelados e cafés com E leite. não vai achar em nenhum lugar, porque não tem como. É uma receita criada por nós. Então, né? Tipo ali, a química, nós que Que criamos. traz mais Sim. originalidade e, assim, é aquilo que vocês falaram. Eu tomo um café do mesmo sabor, tecnicamente, teoricamente, em outro lugar, Sim. mas com o mesmo sabor Sim, mesmo. não Não vai Sim, vai com a experiência, provavelmente Muito não. Muito legal. E no início do episódio a gente falou que um dos pilares da MOA hoje é a sustentabilidade. Como que vocês incluíram isso como um pilar importante para vocês? Quais são as práticas sustentáveis que vocês têm hoje? E relacionar isso também, gostaria que você falasse um pouco sobre as parcerias que vocês têm com os agricultores locais, com fornecedores locais mesmo. E se vocês acham que isso faz diferença no produto final, assim, até nessa questão que vocês falaram do sabor daquela receita, sabe? Sim, eu acho que começou muito com consciência sobre consumo nossa, né? Nós três vínhamos com isso De fábrica. de fábrica, dos nossos pais, das nossas práticas. Então, quando a gente abriu a Amor, era tipo, sim, é óbvio que eu vou comprar de feira orgânica, é óbvio que eu vou procurar o mais local possível, é óbvio que eu vou reciclar. A gente tinha até composteira, tipo, agora a gente não consegue mais. A gente trabalha com uma coleta seletiva que faz tudo direitinho. Então, pra gente era muito claro que era isso que a gente ia fazer. Por que eu vou ter vinhos chilenos, tenho vinho da Serra? Por que eu vou comprar o queijo que vem de São Paulo se eu tenho carinha fazendo queijo aqui em Santa Rita? Então, pra gente, não era nem questionável o porquê disso, assim. O quilômetro zero Era uma prática. era um valor, já era um valor Então não foi algo que nosso, vocês né? tiveram que implementar. Não, Foi tava dentro de sempre nós. Tipo, Foi também. Tudo na Moa, tudo na Moa começou assim muito natural. Então, quando a gente tinha que tomar uma decisão relacionada, sei lá, à embalagem, a gente ia optar por uma embalagem ecológica. Se a gente tinha que comprar vegetais, verduras, hortifruti, né? Vou comprar da feira orgânica que é do Vamos- lado. né? E ecológica. Orgânica, enfim. Os queijos que a gente trabalhava, artesanais, né? A gente tinha um fornecedor de queijos, inclusive, tem os seus desafios também em termos de negócio, né? Por exemplo, orgânico é mais caro, então é um desafio, né? Ter um negócio não tem sempre pautado que em tu orgânico. quer. Daí, às vezes, tipo, tá sazonal, escrito lá que é então- rúcula e não tem rúcula. Aí tu vai pegar Tem alface. rúcula, Aí vai, o então- valor, né, acaba sendo um custo maior. As embalagens também, né? Então, tudo isso a gente teve que ir trabalhando
E algumas coisas, quando a gente cresceu, a gente teve que abrir mão também. Por exemplo, hoje a gente não tem o nosso super parceiro, né? Sim. Sandino, que era o nosso fornecedor da feira, porque ele não conseguiu suprir a nossa demanda. Uhum. Então, tudo que a gente precisava em grandes quantidades, todos os dias, ele não conseguia mais fornecer. Então, isso é um desafio também, quando começa a virar essa chave em termos de crescimento. Tu vai ter que começar a, né, Algumas coisinhas tem que abrir escolher as tuas batalhas, né? Uhum. Mas então a gente não trabalhava com carne, muito por conta do desperdício, né, da carne. A gente trabalhava só com praticamente tudo orgânico. A gente trabalhava com fornecedores artesanais de charcutaria, de queijos. Tudo daqui de Porto Alegre, região, assim. Sim. Só que daí também. Na aí feira, né, são os tu agricultores cresce e familiares. eles não conseguem mais te fornecer. Daí tu vai lá pegar de uma distribuidora maior, que ainda é brasileiro, a gente não compra coisa estrangeira, mas já um pouquinho mais longe, enfim. Uhum. Aí o descarte também é a parte da compostagem, né? Tipo, de como tu vai descartar o resíduo depois, né? Que tu reutiliza. Consegue utilizar todo ali os insumos, né? A gente tentava aproveitar ao máximo que dava, embalagens, potes, enfim, tudo que a gente armazenava na cozinha, Sim. tudo era reutilizável de alguma forma. Então, a gente sempre tinha esse penso por trás, tá? Como é que a gente vai conseguir gerar um impacto positivo pro meio ambiente também, né? Ou às vezes não é nem que tu vai causar um impacto positivo, mas só não vai estar causando um impacto negativo, né? Ou minimizando, Exato, né? exato. É a consciência, exatamente. Exato. E o que vocês acham que um negócio tem que ter para se sustentar a longo prazo? E talvez, assim, até trazendo um foco para nossa região aqui de Porto Alegre, como que um negócio talvez tenha que se comportar para que passe por esses desafios que vocês passaram, não só os grandiosos, porque a gente sabe que um negócio é feito de desafios todos os dias, que coisas... Eu sempre digo, tu acha que vai acordar um dia e vai estar tudo lindo e ensolarado, e tu chega lá e tem... alguém, BO pra resolver. um BO entre os funcionários, ou um produto que faltou. Todo dia. Tem uma coisa boa e outra com Exato. algum problema. pra Todo resolver. dia, todo dia. Mas assim, como lidar com essas coisas e o que acho que vocês podem dizer assim que é fundamental para que um negócio sobreviva ao tempo? Eu acho que tu tem que estar sempre aberto, flexível a mudanças necessárias. E tá sempre de olho nas tendências da cidade, no movimento das coisas, como é que as coisas estão acontecendo. Então, por mais importante seja ter constância, eu acho que tem que ser flexível também. Então, não adianta tu ser sempre igual e daí as coisas mudam, a cidade muda, as pessoas mudam, o bairro muda. E tu quer continuar exatamente igual e não ouvindo o que tá acontecendo ao redor. E ser flexível demais também é um pouquinho ruim, eu vou dizer. A gente mudou muito. Hoje estamos onde a gente quer estar, mas idealmente teria talvez ter sido um pouquinho mais constante em algumas coisas. Mas a flexibilidade ali junto, eu acho que tem que andar junto, constância e flexibilidade. Basicamente isso. Eu puxaria também isso da constância, ser coerente, né? Porque às vezes a gente perde um pouco a coerência, porque as mudanças vão acontecendo e aí tu já não sabe qual era lá o propósito no início. Então, sempre se puxar, tá, mas por que a gente tá fazendo isso? Por que a gente tá fazendo isso? Porque às vezes a gente tá fazendo uma coisa que não é nem um pouco coerente. Né? Tu vai meio que entrando no automático, No né? automático, Sim. E que nem eu comentei antes, resiliência, porque vão ter dias ruins e dias péssimos. E aí, lá pelas tantas, vai ter um dia bom e um outro dia maravilhoso. Mas a grande maioria das vezes é puxado. É bem puxado e tem que... É muita dedicação, é muita tipo, né, tem que estar ali praticamente respirando, né? Tu não tem nenhum momento que tu Não, que tu desliga, 100%, não tem, né? não tem. Eu sempre digo que o empreendedorismo é só pra quem tem a noção de que é um plantio de longo prazo. Sim. Porque se tu quer um resultado de curto prazo, não vale a pena. Tipo assim, tu não vai colher nada em curto prazo, né? Ou vai ser muito irrisório aquela tua colheita. Sim. Agora, se tu tem essa visão de longo prazo, nós vamos até lá. Vai demorar, nós vamos dar umas tropeçadas, mas nós vamos chegar lá. Sim. Aí tu consegue te sustentar, né? Uma vez eu vi uma frase que dizia que a sorte chega para aqueles que estão, né, todo dia ali na batalha. Daí a sorte chega. A sorte não cai do céu. Ela encontra quem tá ali todo santo dia acordando e fazendo o seu. E tu tem que olhar pra ela e identificar, né? Identificar ela e abraçar ela. Então é por aí. Estefânia, antes tu falou
da diferença entre vocês três em relação à sociedade. No sentido de que, desde o início, vocês tiveram esses papéis muito bem estabelecidos, assim. Hoje, como sócias, vocês têm alguma rotina pré-estabelecida? No sentido de, toda semana a gente faz tal coisa, ou todo mês a gente faz tal coisa. Além dessa questão de ter a divisão dos papéis, tem mais alguma coisa que faz com que essa sociedade dê certo? Comunicação. Acho que comunicação. Eu, pelo menos, hoje, consegui me organizar no sentido, eu tenho pautas com a Carol, porque a Carol divide a operação comigo, né? Então, toda terça-feira ela chega, eu digo assim, eu venho com o meu caderninho, tenho pautas para falar contigo. Aí eu começo, né, a colocar todas as questões, né, que eu quero tratar com ela, ou BOs que aconteceram, como é que a gente vai solucionar. Então, é uma necessidade minha, né, sempre tentar estar em sintonia, tipo, tá, aconteceu tal coisa, o que tu acha que a gente tem que fazer? Porque eu penso tal coisa. E a Sofia tá mais fora da operação, né? Sim. Mas a Sofia, ela chega em momentos muito estratégicos, por exemplo, na mudança de cardápio, que para nós é um momento muito importante. É o momento de criação dos pratos ali, que querendo ou não, o almoço até hoje, ele foi meio que o carro-chefe, né? Hoje a gente tá fazendo uma transição e vai implementar algumas mudanças. Mas a Sofia, ela vem com esse conhecimento, com essa expertise que eu e a Carol, nós não temos. A gente tem, né, mais... Daí a cada 3 meses mais eu opiniões. entro, faço, desenvolvo os pratos, faço as fichas técnicas, ensino a cozinheira. E daí, tá, gurias, decisões importantes também, a gente, não sei se a gente consegue se ver uma vez por mês hoje, porque tá bem corrido, mas decisões importantes, a gente, tipo, tá, né, a gente faz um chamado ali, vamos sentar pra conversar, e a gente sabe que a gente vai ficar no mínimo 2 horas ali, tratando de assuntos. Mas tu e a Carol, toda terça-feira, vocês têm esse momento... Eu sento, eu puxo ela pra conversar. Tu obriga ela? Eu obrigo ela. Ela tá ali, eu já vem cá. Mas, sim, e a gente tem a nossa rotina também, toda terça-feira eu tenho uma reunião, porque na terça-feira a gente eu abro a Moa e aí a gente faz uma escala, eu e ela também, de trabalho, né? Então ela fecha, eu abro, mas eu faço a reunião com a equipe, eu já pego ali algumas coisas que tem que ser tratadas. Daí ela agora ficou responsável pela cozinha, porque a Sofia já não tá mais na cozinha. Então ela, quartas-feiras, também tem uma reunião com a equipe só da cozinha. Eu tô tendo reuniões só com o salão para tratar de coisas mais específicas, então eu puxo ela pra gente ter esse momento só nosso também, pra trocar uma ideia. Pra fazer. E aquele filtro, né? Tipo, tá, isso aqui a gente vai levar adiante ou não? Então, acho que isso a gente mantém. Manter essa conexão até do tipo assim, eu tô enxergando dessa forma. Tá enxergando dessa forma também? Sim. É assim, porque às vezes a gente. Volto a dizer, tá tão automático que olha pra uma situação como se fosse, meu Deus, não sobreviveremos a isso. E daí vem outra pessoa e diz, cara, tá viajando. Sempre tem alguém mais calmo. Isso é ótimo quando tem duas ou 3 pessoas. Quando uma tá surtando e dizendo, meu Deus, gurias, não vai dar, daí tu diz, calma, vai dar tudo certo. Gurias, e falando de futuro, como que vocês enxergam a Moa daqui pra frente? Quais são os planos? Tem alguma coisa que vocês podem contar que vocês estão preparando? Que a gente falou muito do caminho a ser trilhado. Qual é a visão de futuro que vocês têm pro negócio? Então, a gente, inclusive, essa semana, a gente divulgou uma mudança muito importante pra gente, que é encerrar o serviço de almoço, que a gente serve desde que a gente abriu, mas como a gente vem nessa caminhada, desde a mudança para o centro, de ser cada vez mais cafeteria e tirar um pouco a parte de bistrô, a gente decidiu que a partir do ano que vem vai ser foco total em cafeteria e confeitaria, que a gente produz tudo na casa, né, e padaria ali. Então, essa mudança pra gente é muito grande, porque vai mudar bastante o serviço, a estrutura da cozinha, o desenvolvimento dos pratos. A gente vai ter que fazer tudo de novo, voltado para uma coisa mais, né, de lanches, enfim. Uma confeitaria mais sofisticada também. Então, essa é uma grande mudança que a gente já anunciou essa semana. E agora a gente tá fazendo esse tratamento devagar com os clientes da despedida. Vai educando de uma coisa o cliente que durou também, 6 anos, né? Sim. Então, tem os que estão tristes, tem os que estão muito ansiosos com as novidades. Porque, como a gente estava falando, a gente está sempre em constante mudança. Então, a gente tem clientes que acompanharam todas, desde o início. Então, agora o desafio é fazer essa transição de forma menos traumática para os clientes, de uma forma divertida e positiva, assim. De uma nova fase da Moa, que para nós é um passo adiante, entendeu? É tipo, tá, finalmente chegamos no momento onde queremos nos focar 100% em café. Como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai ter que cortar uma parte, né?
que tira o foco, que tava, enfim, estoque diferente, profissionais diferentes, então... Que é um pouco daquilo que a gente falou no começo de, às vezes, a gente quer acertar Isso. com todos os alvos e falar com todas as pessoas, mas Uhum. em algum ponto isso pode ser prejudicial pro negócio, né? Sim. Exato. Ou tá deixando de ganhar mais, não só valor financeiro, mas às vezes é posicionamento. Sim, reconhecimento. Reconhecimento. Como um todo. A gente, por exemplo, recentemente a gente estava numa votação de uma premiação bem conhecida aqui de Porto Alegre, onde a gente não estava na categoria que a gente mais queria, de tipo, melhor cafeteria. A gente estava na categoria melhor bistrô. Uhum. E eu achei assim, ó, como assim? Como assim, velho? Sério, Faz gente? 5 anos que a gente não tem nem a palavra bistrô no nosso nome, mas ainda as pessoas relacionam muito a gente àquilo. Uhum. E a gente não quer mais, a gente quer ser relacionado ao café, à confeitaria, que hoje a gente avançou muito nela, então ela merece a atenção dela, sabe? Então, enfim, é Sim. um passo bem grande pra gente, de reestruturação, mas estamos prontos. Sim, é ousado, porque, claro, todo mundo perguntou, tá, mas não vai mudar o faturamento? Vai. Mas não vai mudar o público? Vai. Mas não vai mudar os produtos? Vai. Mais E um aí, desafio. Né? Né? E aí eu digo, não, mas a gente tá animado. E Com a tá nos ideia. planos de vocês de daqui a pouco abrir em outra cidade, ou uma nova sede? Isso vocês pensam sobre isso? Não. Assim, a gente teve uma breve experiência, que a gente teve uma moinha no Bonfim durante 1 ano. Claro, ela foi atrelada a uma outra moa, a moa do passado. E a gente não conseguiu, tipo, ter as duas. Manter o padrão nas duas, com isso da gente fabricar tudo na casa e ser muito artesanal e muito fresco. O lance de ter que levar para outra loja já perdia o frescor. Então, se a gente pensasse em abrir outra, teria que ser muito padronizado tudo. E é sim uma dificuldade nossa de tipo, tá, agora eu vou ter que ter uma outra equipe fazendo exatamente a mesma coisa, exatamente do mesmo jeito. Ou ter uma cozinha que distribua para tudo. E a gente não tem estrutura para isso. Então, depois dessa breve experiência com a segunda moa, a gente fechou ela em 1 ano. E decidiu focar toda a energia na moa da Duque, que já é uma moa grande. É uma cafeteria grande, né? Tem que ter muitos funcionários, tem que ter uma cozinha grande. Daí a gente meio que, tipo, testamos, mais uma coisa que testamos. Não deu certo, next, sabe? Não vejo a gente projetando Sim. outras moas. A gente tá agora pegando eventos em outros lugares. Tem evento no Santander, a gente faz o catering. Tem evento na URGS, chamam a gente. Evento no Instituto Ling. É, e a gente leva a moa Leva pro moa, espaço. mas pontualmente. Exato. Daí vai ter o café, o muffin, o bolinho, as coisas da moa. Eu acho que assim, tem muitos negócios que fazem ali um formato de franquia e dá super certo, né? Mas eu acho que o que a gente percebeu ao longo dos anos, que a moa é um somatório de nós 3. Ela não é reproduzível. Ela não consegue se reproduzir. Tanto é que Sim, quando a vocês teriam gente que se muda... duplicar e talvez seria um processo Foi o que a gente muito... tentou sim. fazer e funcionou por 1 ano, mas foi extremamente exaustivo e caótico, real, assim, de tipo, leva comida, traz comida, não sei o que, tá estragando, volta, não vende. Uma de nós lá, outra aqui, e a gente precisava estar juntas, Logística. entendeu? eu acho que A gente esse é separou o muito, sentimento. e daí né? a gente não dá pra gente estar separadas dessa forma, entendeu? Junta, reorganiza. A gente A precisa gente dos fez 3. uma experiência também de se descolar um pouco da operação, né? Aos pouquinhos, pra de repente, né? Deixar Poder ser mais um pouco mais solta. estratégico É, também. e que é um benefício, e eu acho que todo empreendedor busca isso, e é sinônimo de crescimento também, mas de alguma forma a gente não conseguiu, talvez por ser um desafio que a gente ainda tenha que superar, ou talvez porque realmente a essência do negócio passa pelas nossas vontades, pela nossa forma de ser, pela nossa forma de pensar, enfim. Então, acho que a gente, né, coloca a moa sempre como o centro de tudo. Sim, Uma sim. moa, né? Uma moa, no caso. Sim, sim. Eu acho que tá relacionado também com tudo aquilo que a gente falou, que o negócio de vocês foi construído com base em quem vocês são, com a essência de vocês. Tanto é que coisas que hoje são muito importantes pro negócio, não foi algo que vocês criaram pra vender mais. Óbvio que a gente sabe que um negócio tem que sobreviver Claro. e muitas coisas são criadas com esse propósito. Mas acho que a essência que vocês desenvolveram ao longo do tempo tá baseada em quem vocês são, né? Então, isso, querendo ou não, é a força de vocês. Claro, não faria sentido ter outra moa com outras pessoas. Não.
Não. E pra gente se encaminhar aí pros finalmente, Uhum. tem alguma coisa que vocês acham que é importante, que daqui a pouco, se tem outra mulher que tá aqui nos acompanhando, que tem o seu próprio negócio, ou tem o sonho de ter o seu próprio negócio, Uhum. que como mulher é importante que ela saiba, ou que leve em consideração pra dar esse start e pra conseguir construir também essa trajetória de sucesso? Eu acho que assim, ó. São muitas questões complexas ali. Mas eu acho que a gente tem que ter essa postura de se impor no sentido bater o pé no que a gente realmente quer e acredita. Porque a sociedade ela já está meio que estruturada para nos colocar em desvantagem, digamos assim, né? A gente não encontra muitos espaços que facilitem a vida de uma mulher, principalmente no empreendedorismo, né? Hoje a gente fala muito ainda que as mulheres não ocupam cargos de liderança, por exemplo, né? É muito difícil tu encontrar nas empresas médias, grandes empresas, mulheres ocupando esses cargos. E, enfim, então existem N desafios, né? Que, enfim, não vamos abordar ou aprofundar nesse sentido, mas eu acho que a gente tem que ter essa força interna de acreditar em si mesmo, de ter autoestima, de se valorizar, né? Tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E ouse, né? Se joga, Sim, porque, não pode ter porque medo. a Vai. gente consegue. Então, eu acho que esse pensamento ajuda bastante. Porque, Confiar no próprio taco. exatamente. Tipo assim, vai que tu vai dar conta. Vai que Sim, dá, vai que dá. vai abrindo brechas, vai abrindo espaços. Às vezes são pequenos espaços, às vezes demora um pouco, que nem a gente trouxe. Empreendedorismo é sobre isso, é sobre ser resiliente, é sobre tropeçar, é sobre levantar, independente do gênero, mas a gente sabe que às vezes para a mulher é muito mais difícil, então a gente tem que ser mais resiliente, a gente tem que testar mais, a gente tem que tentar mais. Então, E eu também acho que olhar para as nossas vulnerabilidades, não no lado negativo, mas para as nossas características sim, como fortalezas, né? exato. Cara, o que eu tenho que talvez os homens não vão ter, e isso provavelmente embasou Sim. a fato de vocês só trabalharem com colaboradoras mulheres e terem uma equipe formada por mulheres, o que a gente pode agregar que talvez com uma equipe masculina a gente não estaria agregando, e não por demérito dos Sim, homens, sim. mas porque nós temos as nossas características e as nossas Eu acho que fortalezas, sim. Todo né? mundo tem seu Eu acho que diferencial, sim, a né? mulher tem características que elas se destacam mais no meio do trabalho, né? Então, por exemplo, a gente que tem uma equipe só de mulheres, a gente tem as emoções ali envolvidas, que às vezes é um grande desafio, né? Mas tem a sensibilidade, tem a empatia, tem o sentimento forte de irmandade, com certeza tem. A gente Tem não a tá... prática de nutrir também. de se acolher, de, tipo, escutar. Isso tudo eu acho que é muito feminino, né? Então, claro que ninguém ali tá se dando as mãos e, né, vai dar tudo certo, não Sim. tem conflito, todo mundo se ama. Não, não é assim. Mas a essência, o sentimento coletivo, ele é muito forte. Mesmo com as diferenças, mesmo com as diversidades, mesmo com desafios no dia a dia. Ali, pelo menos na Moa, já passaram várias mulheres por lá, todas elas são muito esforçadas, muito dedicadas, comprometidas, extremamente comprometidas com o trabalho. Às vezes não tão legal, tá doente, não tá se sentindo bem. Ah, mas eu vou ir trabalhar porque a fulaninha precisa de mim, porque a equipe precisa de mim, porque elas estão contando comigo. Então eu acho que isso é muito da gente também. Então eu acho que a Legal. gente tem que seguir adiante. Olhar pra isso como um diferencial, né? Como um Pra nós diferencial. mesmas. Exatamente. E, gurias, pra fechar, vocês têm alguma iniciativa local ou algum negócio local que daqui a pouco vocês poderiam dizer que ou inspira vocês ou que vocês acham muito legal, que daqui a pouco a nossa audiência poderia gostar de conhecer também? Algo que vocês gostariam de indicar? A gente estava falando antes, o Café Angélica é uma cafeteria também de duas irmãs. E ele é um café muito legal porque elas também têm uma história longa. Elas tinham um outro restaurante antes, que era o Estômago, que era um restaurante vegano. Elas transicionaram pro vegetarianismo, né? E elas estão nessas há 8, 9 anos de história, talvez. Também, as duas sempre na frente. A Júlia é a chefe de cozinha e a Lígia é a irmã dela, que trabalha na operação. Então, elas têm um negócio muito parecido estruturalmente com o nosso, um pouco menor. Mas é muito bonito de ver outras iniciativas parecidas com a nossa dando certo também. Legal. Então, eu troco muita ideia com a Júlia, assim. E ela é uma chefe de cozinha
incrível, tá sempre inserida em trabalho voluntário. Ela trabalhou na enchente agora com a World Kitchen e tá viajando. E ela tá viajando com vários chefes de cozinha e ela é a única mulher no meio disso tudo. Então, acho que ela merece um destaque, assim. Legal. Tipo, prestem atenção que essa guria vai incomodar bastante ainda. Que legal. Gurias, eu queria agradecer a presença de vocês nesse episódio. E antes da gente se despedir oficialmente, que vocês compartilhassem com a gente as redes sociais da Moa, pra quem quiser conhecer, daqui a pouco não visitou ainda. Então, qual é o @ de vocês nas redes sociais? Moa Cafeteria no Instagram, basicamente ali que a gente coloca todas as nossas informações. Ótimo. E a gente agradece muito o convite também. Muito obrigada por se foi um lembrar da prazer. gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Acompanhem os outros que virão e os que já aconteceram também. E não se esqueçam de seguir a Vero em todas as redes sociais. Vem de Vero!